Nós, há 15 dias atrás, nós falamos sobre o governo do Senhor Jesus na vida dos santos, olhando para a vida dos santos dentro do seu ambiente de trabalho, né? Pois quando Paulo, aqui em Éfeso, ele fala para os servos obedecerem os seus senhores, nós comentamos com os irmãos que não temos mais hoje, né, graças a Deus por isso, uma situação idêntica à que os irmãos tinham naquela época. Não temos mais aqueles senhores e nem aqueles servos, né? Mas, de uma certa forma, aquele ambiente, há muito dele ainda no tempo presente. Porque quando olhamos para as Escrituras, nós descobrimos que a relação do Senhor com o servo e do servo com o Senhor nada mais é do que uma ordem, né, para suprir, e isso da parte de Deus, as necessidades dos homens. É nessa relação que se produz praticamente tudo que nós precisamos na condição de homens, né, naturais, para sobreviver aqui nessa terra. E isso permanece, lógico. E isso só é possível debaixo desta autoridade, né, ou de autoridade. Nós sabemos que toda autoridade procede do Senhor. Então, compartilhamos, né, sobre isso. Hoje, nós vamos avançar um pouco mais, só que o texto que vamos usar não está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, e sim na carta que ele escreveu aos Romanos. E o ambiente onde a autoridade está presente extrapola completamente o ambiente da igreja, né? Aqui nós temos o mundo, né? Um palco bem maior do que o que vimos até aqui. Mas ali nós também estamos, né? Ali também está a igreja do Senhor Jesus. E esse ambiente também, né, depende completamente da autoridade que procede, né, de Deus. Então eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 a 7. Depois nós vamos tratar da autoridade na vida, né, dos anciãos da igreja. Mas eu achei bem propício, né, a gente tratar desse assunto na sequência do que tratamos na reunião passada, porque tem algumas relações, né? Então, Romanos 13, de 1 a 7, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então, se cada um de nós que está aqui pode levantar a mão e dizer, eu pertenço a essa categoria, né? Sou homem, sou humano, isso fala comigo, com certeza. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço,
Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Até aí, irmãos, por enquanto, né? Então, esse texto, e nesse texto, a princípio, eu queria destacar com os irmãos que a palavra de Deus está dizendo que ou que não há, né, autoridade que não proceda de Deus. E que todas as autoridades que existem foram por eles instituídas. Foram por ele instituídas. Talvez isso seja o grande fundamento do que vamos compartilhar hoje. Se nós não tivermos coração para acolher isso, se não compreendermos essa verdade que a palavra de Deus está declarando aqui, o que vem na sequência perde o seu lugar, né? O seu significado. A questão principal é esta: que toda autoridade que existe no mundo, ela procede de Deus. Então nós, como filhos de Deus, precisamos ver isto, que não existe autoridade que não proceda de Deus. Existem duas coisas no universo: autoridade e rebelião. Toda rebelião, ela não procede de Deus. Mas toda autoridade procede de Deus. E a autoridade de Deus está tudo que Deus criou, nos céus e na terra. Como estamos vendo, essa autoridade se manifesta de muitas formas. Ela tem, como já vimos, né, muitas faces ou ambientes onde ela opera, né, ela se manifesta. E no governo secular, também, né, a autoridade de Deus está presente. E graças a Deus por isso. É misericórdia, graça de Deus que concede, né, isto para o homem, para ele continuar aqui neste mundo. Se a graça de Deus fosse recolhida e, consequentemente, esse presente, essa dádiva, né, ou a manifestação da autoridade de Deus no mundo, deixasse de estar aqui, o homem seria destruído, ele seria aniquilado em pouco tempo, né? Porque não é possível existir, estar, né, presente o homem neste mundo, na condição de pecador, se a autoridade de Deus não estivesse aqui. Às vezes nós não perdemos um pouco, né, a sintonia, achamos que isso não está acontecendo. E está, irmão, né? E louvamos o Senhor, né, por isto. O profeta Daniel, no capítulo 2, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo. Ele vai dizer algo. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel aqui, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, né? E quando Nabucodonosor viu e ouviu da boca de Daniel a interpretação do seu sonho, ele fala coisas que certamente não procederam do seu coração, né? O Senhor, na sua graça e por seu Espírito, usou a boca daquele homem ímpio para declarar essas maravilhas de Deus aqui, né? Veja o que está dito. Daniel 2, 21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove
reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Verso 37. Tu, ó Rei dos reis, a quem o Senhor do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Primeiro, ouvimos Nabucodonosor, né? Dizer que quem muda os tempos, as estações e remove reis, estabelece reis, é o Senhor. Humanamente falando, há uma grande dificuldade, né, em falar, puxa, mas a palavra de Deus diz isso. E nós temos que receber a palavra de Deus na nossa vida e deixar ela governar os nossos caminhos. E no versículo 37, aí nós temos Daniel falando para o rei, né? Tu, ó rei, rei dos reis. Ele seria um imperador, né? A quem o Deus dos céus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro. Então veja que Nabucodonosor foi colocado naquela posição, e Daniel, falando aqui pelo Espírito de Deus, disse: quem te colocou aí foi Deus, e te colocou para ser rei de reis. E ele entregou nas tuas mãos muitos reis, homens, que estão distantes de você, né? O seu reino vai alcançar homens que estão bem distantes. Soberanamente, né, o Senhor fez isto. Se você ler o livro de Daniel com cuidado, você vai encontrar essa verdade de uma forma muito clara, porque é no livro de Daniel que o Senhor Jesus é revelado como o verdadeiro rei dos reis, né? O grande rei, o filho do homem que vai reinar sobre todos. Mas o pano de fundo dessa bendita verdade, né, está aqui. Ele pode ser visto nos reinos dos homens. Nabucodonosor teve esse sonho com essa imagem que tinha muitas partes, e Daniel vai interpretar e dizer que cada parte dessa representa um reino. Mas vai chegar uma hora que virá do céu, como Nabucodonosor viu, uma pedra, né, que vai destruir essa estátua com todas as suas partes, né? E Daniel então diz para Nabucodonosor que aquela pedra representava um reino futuro, que é o reino de Cristo. Então, quando este reino vier, aí sim todos os reinos humanos serão removidos para sempre, aniquilados, porque o verdadeiro rei, né, aquele que reinará com justiça, com retidão, estará presente. Mas até lá, a imagem, com todas as suas partes, terá o seu lugar aqui neste mundo. E Daniel viu que quem tira rei e coloca rei é o Senhor. Como igreja do Senhor, irmão, nós precisamos enxergar isso. É 1 Pedro, capítulo 2. Veja como a palavra de Deus ela é tremenda, né? 1 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor,
Diz aqui que Pedro, no Espírito Santo, ele acrescenta, né? Ele amplia a questão. Né? Ele está dizendo para os irmãos, vocês devem se sujeitar ao governo humano por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Quem é que estava no trono quando Pedro está falando essas palavras aqui? Eu não vou saber falar para os irmãos exatamente qual César estava lá, mas era um deles, né? E como todos foram bastante complicados, não tem nem necessidade de dizer, foi A, B ou C. É um César, pronto, já resolve o problema. E aí Pedro está dizendo, olha, aqueles que foram enviados, né, por ele, ou seja, os governadores, né, o que a igreja tinha que fazer, e fazer por causa do Senhor? Tinha que reconhecer isso. Dá para você imaginar que o cidadão que estava lá no trono em Roma, o imperador, estava dentro desse contexto? Ao invés de Pedro falar para a igreja, amaldiçoe o César, né? E se você puder matar ele, mate, né? Ele está dizendo, se sujeite. Porque Pedro sabia que tinha muito mais do que o homem natural vê, entende. Pedro sabia que ali também estava o governo de Deus, o governo do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, aqui nós temos a questão principal desse parêntese, né, que estamos vendo hoje. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, a autoridade do Senhor Jesus, ela também chega aqui, né, e estará aqui eternamente em plenitude. Ou seja, uma das faces da autoridade que o Senhor Jesus disse que foi dada a ele, nos céus e na terra, e toda a autoridade, é para ele ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Pilatos mandou crucificar o Senhor Jesus, o que ele escreveu naquela tabuleta? Na verdade, a acusação, né, que pesava sobre o Senhor Jesus. Ali estava dito que ele era o rei dos judeus. Mas ele não é só o rei dos judeus, né? Ele é o rei de todos. Né? Todas as nações se curvarão debaixo do seu poder, da sua autoridade. E ele regerá as nações com cetro de ferro. O verdadeiro governo do homem, aquele governo com justiça, com retidão, que ainda não aconteceu nesse mundo, aquele que Deus declarou lá para Adão, que na verdade Adão era só uma figura, né? Aquilo não poderia, né, acontecer com Adão, porque aquilo se referia a Cristo, ainda está por vir. O Senhor virá, Ele vai retornar, Ele vai reinar neste mundo, como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. Então, irmãos, esses governos, esses reis, esses reinos, essas autoridades, ou seja,
Em todo lugar, durante todos esses séculos, esses milênios, né, que o governo humano esteve presente, está presente, é uma preparação para, na verdade, exaltar a glória do governo de Cristo. Então, sempre que olhamos, né, para o governo humano e vamos encontrar muitas falhas neles, o nosso coração, por um lado, deve se alegrar muito. O verdadeiro rei virá. Virá. Vai chegar o dia em que o Senhor vai dizer: agora todos estão destituídos, né? E para sempre. Amém. Porque o rei, o único rei, o verdadeiro rei, está aqui. Aleluia. E o maravilhoso é que ele diz que vai colocar a sua igreja para reinar com ele. E até prometeu que para alguns ele vai dar 10 cidades para ele governar sobre elas. Já leu isso? Os santos serão co-governantes. O livro de Apocalipse, no capítulo 2, eu vou ler esses dois textos, meus irmãos. Capítulo 2, primeiro, Apocalipse 2. Versículo 27. Vou ler o 26 também. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Um pouquinho mais de 10 cidades, né? Mas tá bom. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. E Apocalipse 19, verso 15... sai da sua boca uma espada afiada, se referindo a Cristo, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, isso será consumado com a vinda do Filho de Deus. Eu fico imaginando Daniel recebendo do Senhor compreensão acerca da estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho. E, sobretudo, a visão, a compreensão que ele teve do seu final, né? Ou seja, ela seria destruída por aquela pedra que veio do céu. E a Escritura diz que sem o auxílio de mãos humanas. E aquilo deve ter sido glorioso, né? na sua visão, na sua compreensão, porque é glorioso. Mas o ápice, né, dessa cena é quando a pedra destrói os reinos dos homens. Então, o contraponto do reino glorioso do Senhor Jesus são os reinos dos homens. Eles estão aí e são fracos e pobres e horríveis. Deus chama eles de feras, né? Mas eles exaltarão o Senhor Jesus, o verdadeiro rei, que trará o verdadeiro reino. Então é o Senhor Deus, o Senhor mesmo, que tem o domínio, que tem o controle e que opera todas essas coisas na terra para a sua glória. Para a sua glória.
Voltando a Romanos, os irmãos podem notar que o mundo, ele faz de tudo para convencer todos que a questão do governo é apenas uma questão humana, né, dos homens, que os céus não tem nada a ver com isso. E quem coloca rei e tira rei somos nós. E que as consequências boas ou ruins somos nós que temos total responsabilidade sobre isso. Num certo sentido, sim. Mas que Deus não está nisso. Que essa é uma questão humana apenas. Né? Mas isso não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário. É uma questão muito mais dos céus do que da terra. Tem muito mais a ver com Cristo do que com o nosso bem-estar, com coisas para de alguma forma resolver, né, nossos problemas. Voltando aqui ao texto de Romanos, no versículo 3 e 4, Paulo fala assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é um ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Em primeiro lugar, essa é uma provisão de Deus, como eu já disse, para a nossa vida não ser destruída aqui. Para se manter o mínimo necessário para continuarmos aqui neste mundo. Eu só quero dar um rápido exemplo para os irmãos. Vocês se lembram há 3, 4 anos atrás, quando a polícia lá no estado do Espírito Santo fez greve? O que aconteceu lá, principalmente na capital do Espírito Santo? E durante uma semana lá, morreu gente lá que nem formiga. Simplesmente porque a polícia, durante uma semana, falou: nós não vamos mais trabalhar, né? E tudo que estava represado ali no coração do homem veio para a rua e foi um banho de sangue. Imagina, irmão, se não tivesse nada. Imagina se não tivesse a espada. O pecador, ele dá uma murchada na barriga quando a espada, né, cutuca o umbigo dele. E às vezes precisa entrar uns 2 centímetros para ele sentir que realmente tem uma espada ali, porque senão ele não recua. E isso é misericórdia de Deus. A autoridade do Senhor no mundo secular, né, ela garante o mínimo de justiça. Tendo governo, as pessoas já vêm e pegam o que é seu, sem pedir autorização, sem pedir emprestado, e levam embora, não é assim? Não foi assim que fizeram com o carro? Pediram emprestado? Não. Devolve, nunca mais. A pessoa, se não tivesse nada, você juntava durante o dia e a noite, o vizinho comia. E você ia reclamar para quem? Irmãos, é uma provisão de Deus para frear o mal, pelo menos num estágio onde seja possível
né, a nossa sobrevivência aqui. E veja que a palavra de Deus está dizendo que às vezes a punição ela pode ser, né, extrema, ou seja, às vezes o castigo precisa ser a morte para impedir que a coisa desgringole. Tem muita gente que é contra, por exemplo, a pena de morte, mas a Bíblia não é contra. Aqui você tem uma escritura que diz que não é sem motivo que se traz a espada. E não se trazia a espada para dar umas lapadas de espada na costa do criminoso. Trazia a espada era para transpassar o peito dele de um lado para o outro. Era assim que funcionava. Hoje tem bala de fuzil, né? Uma bala só no meio da testa resolve o problema. A Bíblia não proíbe isso, irmão. Aliás, ela diz que é necessário para impedir que o mal tome conta do mundo. Você não vai ter que procurar muito para encontrar pessoas dizendo que não é necessário nada disso, né? Que pode deixar o homem tranquilo, à vontade, que roubar um celular não tem problema, que, sabe, não é verdade. Se o homem for deixado, né, por conta do seu coração caído, ele coloca fogo no mundo em pouco tempo. Em pouco tempo. Quando o Senhor esteve aqui, entre nós, como homem, Ele reconheceu esse governo humano. Ele não foi um rebelde contra ele. No Evangelho de João, capítulo 19, bota aí um pouquinho. Versículo 11. Esse texto fala do momento que o Senhor Jesus está diante de Pilatos. Está acontecendo ali o julgamento. E nós sabemos pela própria palavra de Deus que Pilatos não foi um bom governante, né, irmão? Ele foi um cara fraco, né? Que não amou a justiça. Ele era político mesmo, né? Ia sempre para o lado que era mais conveniente para ele, queria agradar o povo, enfim, um homem de caráter muito duvidoso. Mas aqui o Senhor Jesus está diante dele e ele está fazendo algumas perguntas para o Senhor. Veja aí no versículo 10. Então Pilatos o advertiu, porque Pilatos falava e o Senhor Jesus não respondia. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos está dizendo: eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. Qual foi a resposta do Senhor? Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Então o Senhor Jesus ele não negou aquilo que Pilatos falou. Só que o Senhor Jesus disse: olha, essa autoridade que você está dizendo que tem, na verdade ela te foi dada, ela não é tua. Porque se isso daí for tirado, você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Tanto é que, instantes depois, esse Pilato mandou crucificar o Filho de Deus. Não foi assim? Mas aquele homem estava ali, fez essa loucura,
Era um homem complicado, mas o Senhor Jesus disse que ele estava ali exercendo uma autoridade que vinha dos céus, que estava sobre ele. Em Atos capítulo 23, vamos ver um exemplo de Paulo. Paulo, nesse momento, está sendo acusado, né? Ali em Jerusalém, de causar tumulto, enfim. Aí ele é levado perante o Sinédrio. O Sinédrio era o governo dos judeus, um grupo de anciãos que governavam os judeus debaixo do governo romano. Mas eles tinham uma certa autonomia. Algumas questões mais relacionadas com a vida diária dos judeus, o Sinédrio tinha competência para decidir, né? Tanto é que eles mandavam prender, mandavam soltar, enfim, faziam muitas coisas. Atos 23, do verso 1 ao 15. Eu acho que eu anotei errado aqui, irmão. Atos 23, né? Eu falei 21, né? 23? Então vamos lá. Fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. que cena, né? Porque Paulo, diante da acusação que estava sendo feita, disse que ele tinha andado diante de Deus de uma forma correta, o sumo sacerdote mandou dar um tapa na boca dele. Você acha que o cidadão que bateu devagar? Você já levou um tapa na boca de outro homem? Muitos matam porque são feridos na face ou na boca, e às vezes matam muitos anos depois. Guardam aquilo no coração como um veneno feroz, né? Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. A resposta de Paulo: você me bateu na boca, mas Deus vai te ferir também, parede branqueada. Ou chamou ele de hipócrita, né? Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei me mandas agredir-me? Então Paulo deu uma sapatada no sumo sacerdote e reprovou o comportamento do sumo sacerdote. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Não sei porquê, mas Paulo disse que não sabia que ele era o sumo sacerdote. E eu creio que Paulo não estava mentindo, né? Porque se está na Escritura, se o Espírito de Deus registrou essas palavras, elas são verdadeiras. De alguma maneira, Paulo não sabia que aquele homem ali que mandou bater na boca dele era o sumo sacerdote. Quando ele foi avisado, ele se retratou. E não só se retratou, né? Mas ele citou a palavra de Deus. Ele disse o que Deus diz a respeito do assunto. Não falem mal de uma autoridade. Vocês acham que Paulo tinha motivo aqui de sobra para confirmar, né, o que ele havia falado? Com certeza, a boca dele ainda devia estar sangrando, né? Mas não foi assim que ele fez. Porque Paulo sabia, ele conhecia a verdade a respeito do assunto. Provavelmente ele já tinha escrevido Romanos, né?
Então o Senhor Jesus, Paulo, Pedro, enfim, os apóstolos e todos os que realmente andaram com o Senhor, eles viram que o governo de Deus está presente no governo dos homens. Voltando para Romanos 13, versículo 7. Veja que essa sujeição às autoridades, ela tem algumas coisas bastante interessantes aqui, né? A palavra de Deus diz: pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então, veja que essa submissão ao governo humano muitas vezes pode demandar coisas bem práticas, né? E Paulo cita algumas aqui: respeito, honra, o pagamento de impostos, faz parte dessa obediência. Irmãos, não há nenhuma justificativa, aliás, é um pecado, né? Quando nós, como filhos de Deus, amaldiçoamos as nossas autoridades. Se você tem o hábito, né, de falar mal do teu prefeito, do teu governador, do teu presidente, enfim, qualquer pessoa que está numa posição de autoridade nesse mundo, é necessário corrigir isso. Isso não faz parte deste caminho santo que o Senhor Jesus andou nele. Paulo chamou o sumo sacerdote de parede caiada, mas quando ele ficou sabendo que era o sumo sacerdote, ele retirou a sua fala. Será que o Senhor Jesus pôs apelido em Pilatos? Será que algum dos apóstolos colocou apelido no imperador? Qual seria o apelido do Herodes, que era amigo de Pilatos? Às vezes, irmão, nós entramos numa onda aí, né? Só que ela vem do mundo, ela é maligna, né? Aquela ideia de que todo mundo que é autoridade é ladrão, não presta, é corrupto. Nós temos que tomar cuidado com isso. Esse não é o Espírito de Deus. Nós não podemos abraçar a bandeira dos partidos políticos. A igreja não é um partido político. A solução do mundo não está em nenhuma sigla de governo humano. A solução está no Filho de Deus. Quando o Rei dos Reis vier, lá você pode ter esperança, aqui não. O que tem de crente militante hoje, né, que ele é mais político do que crente. A palavra de Deus manda a gente orar pelas autoridades, interceder por elas, para termos vida tranquila. Não é para a autoridade ter vida tranquila, é para Deus ter misericórdia e dar graça àqueles que estão no governo, para que a igreja tenha vida sossegada. Que lá no contexto que foi escrito, ela não ser perseguida, não ser morta, não ser destruída. Ah, mas tem tanta coisa errada. Lógico que tem. Mas quem tira reis e põe a reis é os céus. Quem deu ordens para Herodes ser comido por bicho foi Deus. Não foi?
Quem matou o Herodes o Grande para que Jesus pudesse voltar do Egito foi Deus. Pode voltar porque ele já morreu. Não foi? Irmãos, nós não fomos chamados para andar na rua fazendo protesto com carro, buzinando, gritando. Fora este, fora aquele. Nosso negócio é outro. Nós somos de Cristo. Pedro diz, vamos obedecer às autoridades por causa do Senhor. É por causa do Senhor. Tá, o dia da eleição, ore a Deus. Antes de votar, busque instrução, né, orientação. Faça o melhor que você puder. Mas tem alguém governando desde os céus. Um dos reis do Império Medo-Persa foi Dario. 200 anos antes dele nascer, Deus já falou o nome dele. Você pode imaginar um negócio desse? O meu servo Dario. 200 anos antes. Aí algum cabeçudo lá quando o Dario, né, começou a crescer e tal. E a gente não tem todos os pormenores. Até Dario chegar ao governo, né, se tornar o grande rei, o grande imperador do Império Medo-Persa, que derrotou o Império Babilônico e tal. Algum cabeçudo lá pode ter dado glórias, né, ao rei Ciro. Olha a trajetória dele, né? Olha como que ele cresceu, olha como que ele foi. 200 anos antes dele nascer, ele diz, é meu servo Ciro. Eu dei os homens todos nas mãos dele. Grande coisa fez o Ciro, né? Agora, esse governo, irmão, secular, ele procede de Deus, mas ele tem a sua competência, digamos assim, né? A sua esfera de ação. Ele não é absoluto. Ele não pode fazer o que quer. E muitas vezes nós, como povo de Deus, vamos ter que desobedecer esse governo deliberadamente. Porque senão vamos transgredir contra o Senhor. Os apóstolos, Atos capítulo 5, versículo 29, eles dão um exemplo disso. Vamos ver. Atos 5. O Senhor Jesus havia dado ordens para os discípulos, eles deveriam ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, e eles estavam fazendo isso ali em Jerusalém, a princípio. O Senhor estava usando a vida deles. Atos 5, 29. Eu vou ler a partir do 27, ó. Trouxeram-nos, apressando-os ao Sinédrio, apresentando-os ao Sinédrio, está se referindo aos apóstolos, né? E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina. Era Pedro e João que estavam aqui. E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha
destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então eles, porém, ouvindo, se enfureceram e o mataram. Então o Senhor Jesus havia ordenado, mandado, né? Os apóstolos pregaram o Evangelho. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas o sinédrio judaico proibiu. Já tinham chicoteado os apóstolos uma vez e disseram: não falem mais nesse nome. Prenderam os apóstolos, mas toda vez que eles se encontravam livres, eles continuavam pregando. Então aqui são trazidos novamente diante das autoridades e questionados: mas vocês não foram proibidos? Então Pedro dá essa resposta, né? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Por que eles falaram isso? O mesmo Pedro que lá no capítulo 2 da primeira carta mandou obedecer às autoridades. Por que aqui ele desobedece? Porque aqui essa autoridade humana extrapolou o seu limite e ordenou um caminho que era pecado diante do Senhor. Então ela precisava ser desobedecida. E foi desobedecida. Você se lembra do profeta Daniel? Propuseram que o rei da Babilônia assinasse uma lei proibindo que todos no Império Babilônico não fizessem nenhuma oração a Deus nenhum, mas que todas as orações deveriam ser feitas, né, ao próprio rei, transformar o rei num Deus, né? Se alguém quisesse orar, um súdito quisesse orar, ele tinha que orar ao rei. E quem não obedecesse isso, o castigo era ser jogado na cova dos leões para ser comido. E o rei gostou dessa proposta e ele assinou a lei. Quando Daniel ficou sabendo disto, e Daniel era um dos governadores, ele também fazia parte do governo. Daniel obedece? Não. Aí não, né? Vamos ler o texto, Daniel 6. Daniel 6, a partir do verso 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, ó rei Dario, assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia uma janela aberta, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, quando Daniel soube da lei, ele continuou fazendo o que ele sempre fazia: orar 3 vezes ao dia, de joelhos, naquela janela que olhava para Jerusalém. Por que Daniel fazia isso? Porque Deus havia mandado que todo judeu se encontrasse fora, né, de Jerusalém. E quando fosse orar, ele tinha que orar sempre na direção de Jerusalém. Por que Daniel estava orando? Porque Daniel havia entendido, né, ele estava buscando nas Escrituras que o tempo do povo de Israel retornar para a sua terra estava chegando. Daniel estava
tendo discernimento do que Deus traria logo em seguida para manifestar o seu Filho Jesus. E a lei vinha proibir tudo isto. Daniel ignorou. O que aconteceu com ele, irmão? Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus, se apressaram, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram. Apresentaram diante do rei o que o rei havia assinado, né, e cobraram punição. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então, irmãos, muitas vezes essas autoridades humanas, elas vão propor caminhos que a igreja não pode andar neles. E aí a igreja precisa desobedecer. Não é opcional, ela precisa desobedecer. Ela tem que desobedecer, ela tem que dar testemunho que aquele caminho proposto, né, pelas autoridades é pecado. E hoje nós temos várias leis no nosso país que são leis que propõem pecado para nós. E se você cumprir essas leis, você vai estar pecando contra o Senhor. Agora, as consequências, existem consequências? Sim. Daniel foi transformado em janta para leão. Vamos tomar um exemplo bem recente, que nós estamos ainda dentro dele. Não proibir a igreja do Senhor de se reunir. Fechamos as portas e calamos a boca e jogamos a Bíblia fora e entramos num buraco que nem um rato. Ao preço, a conta pode vir, irmão. A conta pode vir. E só Deus sabe o que vamos ver aí na frente. Mas observem que essa desobediência, ela nunca significa rebelião. E os apóstolos, eles não obedeceram àquela ordem, mas eles continuavam respeitando as autoridades. Daniel não obedeceu o rei Dario naquela lei, mas ele continuou submisso ao rei. Os 3 amigos de Daniel não se ajoelharam diante da estátua que o rei construiu. Foram jogados na fornalha, mas continuaram sujeitos. A lei está te proibindo hoje de nomear certos pecados que a Bíblia chama de pecado. Você vai calar a boca? Não vamos mais falar nos púlpitos o que a Bíblia manda a gente falar? A palavra de Deus manda corrigir os nossos filhos com vara, mas a lei diz não. Você pode ser preso. E daí? Muitos homens, irmão, foram queimados vivos, porque quando a lei do homem mandou ele pecar, ele disse: eu não vou fazer isso. Vemos hoje pessoas que não têm nenhuma condição de estar
pleiteando nada, né? Na igreja do Senhor, na casa do Senhor, agindo de forma desrespeitosa. Vimos esses dias atrás aí um casal, nem sei como nomear isso, né? De gays que entraram num culto e foram lá na frente, se beijaram lá, né? Fizeram a maior bagunça dentro da reunião, e a lei dos homens diz que nada se pode fazer contra isto. Por que não? Porque se fizer tem um preço. O que tem que fazer numa hora dessa? Pegar o cidadão e jogar ele lá fora. Ah, mas no outro dia ele vai fazer um BO e vai mesmo. O leão pode ter a boca bem grande. A fornalha vai ser 7 vezes para queimar até os ossos dos amigos de Daniel. Mas o anticristo vai ser um governo humano. E a Bíblia diz que quem está trazendo ele é Deus. Você sabia? Não o diabo, é Deus. Ah, o diabo está preparando o anticristo. Não. O diabo é só um instrumento. É Deus que está trazendo ele. Deus que envia o espírito do erro. Porque os homens amaram, né, mais a mentira do que a verdade. E tudo que ele vai propor será uma ofensa contra Deus. Ele vai perseguir tudo que procede de Deus. Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua, para que nesse dia a gente não esteja aqui. Porque senão o bicho vai pegar, irmão. Vai pegar. Vai pegar. Não sei se vai ser um carimbinho, se vai ser um negocinho que vão espetar em você, mas alguma coisa vão fazer para você ficar completamente na mão dele. E aí? Aí você não vai poder comprar, nem vender nada, nem trabalhar nada. Você acha que vai ser anjos que vai trazer essa lei aqui para a terra? Não, governo, homem. Enquanto o Senhor nos permitir, nos der graça, enquanto estivermos aqui, vamos andar com temor, vamos ver o governo do Senhor, as autoridades deste mundo. A palavra de Deus manda dar honra, dar respeito, pagar impostos, não falar mal, mas obedecer, até que o que for proposto é nos sugerir ou impor o pecado contra Deus. Aí devemos resistir. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Quando desobedecemos, o risco, as consequências podem vir e certamente virão. Mas esse é o preço que se paga. E o que temos pela frente é um cenário bastante nebuloso, né? A igreja enfrentará grandes dificuldades aqui. Mas o Senhor é poderoso, fiel, e haverá de nos conduzir na sua presença, como conduziu os filhos deles até aqui, né? Paulo diz que muitas vezes o Senhor livrou ele. Livrou ele de quem? Do Sinédrio, dos governadores, do próprio César. Mas chegou uma hora que Deus não livrou mais. Aí deixou o César cortar o pescoço dele. Deus perdeu o poder? Cansou de livrar Paulo? Não.
João Batista pregou, e ninguém conseguiu calar a boca dele. Mas chegou a hora que o Senhor deixou o Herodes cortar a cabecinha dele e pôr numa bandeja. Mas ele não deixou de falar para Herodes: a mulher que está com você é a mulher do teu irmão. Você é um adúltero. E pronto. Assinou o atestado de óbito. Era só dar uma ajeitada em Herodes, só não é bem assim, né? É uma questão aí de família, né? Não é nada de família. Amém, querido. Se o Senhor permitir, ainda temos dois assuntos para a gente encerrar, né? Nós vamos falar na próxima reunião sobre o governo dos anciãos na igreja, o governo dos homens, né? Que a palavra de Deus dá alguns nomes: ancião, presbítero, na igreja. Vamos dar uma pincelada na questão dos mais velhos, que a Bíblia também dá um destaque, né? E vamos falar um pouco também da oração, que é o que está no último capítulo da carta de Paulo aos Efésios, dentro dessa caminhada, né, diante do Senhor. E aí depois nós vamos deixar os irmãos ministrar aí um ano, né? Pai querido, obrigado por esta manhã, Senhor. E te suplicamos, no nome do Senhor, que tua palavra continue prosperando, Senhor, em nossa vida e em nosso meio. Nos ajude, Senhor, a ver apenas e tão somente a tua verdade, Senhor. Amém. Aquilo que é humano, aquilo que pode ser a nossa opinião, que o Senhor nos separe destas coisas, Senhor, porque não servem para nada. Que a tua verdade, Senhor, é o grande e único fundamento do seu povo. Te louvamos, Senhor, por esta manhã, em nome de Jesus. Amém.